Meu amigo que frequenta o site da Ratio Pro Libertas, esse espaço do vídeo editorial foi criado com o objetivo de permitir a nós, responsáveis pela organização do site, que registrássemos no tempo a nossa posição com relação aos fatos mais significativos que ocorrem na sociedade brasileira, particularmente no mundo político. Início de ano, início de novo governo, seria natural que esse vídeo editorial hoje se dedicasse a algumas reflexões a respeito das expectativas com relação ao novo governo e aos desafios que o novo ano trazem ao Estado e à nação brasileira. No entanto, o fim de 2010, os últimos dias de 2010, nos trouxeram duas experiências extremamente indignantes, revoltantes, que marcaram esse final de ano e sobre os quais não se pode deixar de registrar a indignação, a revolta da equipe da Ratio Pro Libertas. Eu me refiro à atitude do presidente da República em negar a extradição do criminoso italiano Cesare Battisti e a atitude do Congresso Nacional de se permitir um aumento de quase 60% nos seus vencimentos. E não se pode deixar de registrar nos nossos vídeos editoriais a nossa posição com relação a esses dois fatos. É preciso que fique no tempo para a história desse site a posição dos seus responsáveis com relação a esses dois acontecimentos. Com relação à atitude do presidente, existem dois aspectos que precisam ficar discutidos, que precisam ficar, sobre os quais merece que se faça algum tipo de reflexão. A primeira atitude covarde, vil, de se manifestar no último instante do seu governo. Esse comportamento me lembra a atitude de crianças no interior que, ao sair da escola, saem pelas ruas em bando, fazendo algazarra e apertando as campainhas das casas e, em seguida, correndo, fugindo da responsabilidade, do desconforto, do incômodo que causaram aos proprietários dessas residências. É comum na infância, no início da adolescência, que jovens façam isso nas cidades, nos bairros de interior das cidades. O que demonstra a fuga à responsabilidade. Eu tomo uma atitude e fujo da situação com o objetivo de não ter mais que prestar contas do meu ato. Esse é um aspecto absolutamente ridículo do comportamento do presidente, do ex-presidente, do felizmente ex-presidente, e que precisa ficar registrado. Foi tomada a decisão ao final do mandato, ao apagar das luzes do seu mandato, de maneira que não pudesse mais ser questionado a respeito da sua atitude. Outro aspecto que precisa ser abordado nesse ato, além do desrespeito a acordos bilaterais, é o cinismo da justificativa que foi apresentada para a decisão. Quer dizer,
um desrespeito à inteligência da comunidade internacional, a justificativa de que estava preservando o criminoso de perseguições políticas no seu país de origem, quando todos sabemos as razões reais de ter sido tomada essa decisão, na medida em que ela, de alguma forma, justifica o comportamento dos criminosos brasileiros, dos sequestradores brasileiros, dos ladrões brasileiros que fizeram coisas semelhantes no passado desse país, na história desse país. E a atitude do presidente não precisava ser coerente com o que se espera da visão que se tenha do comportamento desses brasileiros em tempos idos. Então, é lamentável, ignóbil, revoltante essa postura. E ontem na televisão estava vendo reações do mundo inteiro, e particularmente na Itália, com relação à decisão tomada, que deixa o país numa posição extremamente desagradável dentro do contexto das nações. Já havia um precedente no passado de uma atitude brasileira de proteção a um criminoso que na Inglaterra promoveu um grande roubo num trem, e aquela atitude fez com que o Brasil fosse visto como um país que acoberta, que protege criminosos. A reedição desse fato agora cria uma situação extremamente desagradável para o Brasil no contexto das nações. O outro fato, o aumento abusivo, desrespeitoso com que o Congresso se premiou, é tão ou mais revoltante do que o fato anteriormente analisado. Num país que tem o salário mínimo de pouco mais de R$500, aqueles que se ofereceram no passado para trabalhar em proveito da população, dedicar o seu tempo, a sua energia, a sua inteligência, a identificar as providências, as iniciativas que poderiam contribuir para a melhoria da vida da população, se conceder aumentos que levam os seus salários base a mais de R$26 mil, portanto, um valor mais de 50 vezes superior a daquelas pessoas humildes que trabalham efetivamente, com desgaste físico, com problemas seríssimos de toda sorte para sobreviver, chega a ser inadjetivável. É uma coisa absolutamente ridícula e também adotada ao apagar das luzes do período legislativo, de forma que permitissem que, após a decisão tomada, pudessem se esconder no período de recesso e se sentir indefenso às reações que seriam perfeitamente previsíveis, sabedores de que o período natalino, o final do ano, desviaria a atenção da mídia e da população do ato absolutamente inaceitável que tinham adotado. Desqualifica o legislativo brasileiro, consolida a imagem de descrédito, de desrespeito que a população brasileira devota a esses indivíduos, justifica a eleição de um palhaço para compor o universo desses cidadãos na próxima legislatura, atitude que mostra a revolta, o protesto da população brasileira. O que fica é até quando o povo brasileiro
se manterá acordeirado, aceitando esses comportamentos absolutamente absurdos que têm marcado a vida política do Brasil. Gostaria de encerrar deixando registrada a indignação, a revolta, a insatisfação da Ratio Pro Libertas com esses dois fatos que elamearam, enlutaram a vida política do Brasil no final de 2010.